Boa noite, tudo bem? E aí, como está você? Assistiu muitos filmes nesse final de semana? Que maravilha! Que bom! Tomara tenha assistido O Milagre da Cela 7, que é esse filme que nós vamos abordar aqui hoje, na nossa terceira edição do Filme Terapia. Nós já comentamos sobre O Homem de Sorte, que foi a nossa primeira nosso primeiro filme terapia. Depois, semana passada, foi a segunda filme terapia e nós comentamos sobre 18 presentes. O primeiro, O Homem de Sorte, a gente falou muito das questões das crenças, principalmente as crenças religiosas. No 18 presentes, foi um presente para mim, e eu acho que também para quem assistiu, porque me deu a oportunidade de explicar para vocês como funciona uma sessão de terapia, aproveitando uma sessão de terapia regressiva, aproveitando a regressão espontânea de Ana, né, do filme. E hoje nós estamos aqui com essa beleza de filme, que é o Milagre da Cela 7, né, que é um filme turco, um filme maravilhoso, e que hoje nós vamos abordar de uma forma que vocês possam entender com algumas anotações que eu fiz, trazendo para você. Sempre o filme terapia, a função aqui, o objetivo aqui, não é comentar de forma artística, cenários, né, fotografia de filme. É para a gente comentar de forma psicoterapêutica, o que esses filmes podem trazer para mim como aprendizado. Então, para quem não assistiu, eu vou fazer um resumo bem rápido do filme, para logo depois a gente já começar a abordar, tá bom? No longa, né, nesse filme, que é uma longa-metragem, em 1983, Memo, que é o personagem, que é esse aqui, ele vive em um pequeno vilarejo na Turquia, com a filha, que é a Ova, e a avó, a Fátima, a avó dele. É uma pequena família, mas que apesar da deficiência mental de Memo, essa família é muito unida, porque ele respeita muito a avó e trata ela com muito carinho, assim como a própria filha. O filme, com o desenrolar, né? O filme começa a desenrolar no momento em que Memo se envolve em um acidente fatal para a menina Seda, que é a colega de escola de Ova, e é filha de um importante comandante do exército. E sem ao menos investigarem o fato, como foi ocorrido, acusam de imediato Memo de assassinato e que vai resultar num possível enforcamento. Ele já é condenado à morte. Sem intelecto, né, porque ele tem uma deficiência mental, então sem intelecto para poder se defender ou entender o que estava acontecendo, porque ele nem estava entendendo o que estava acontecendo, ele queria voltar para casa. Ele é dramaticamente afastado do convívio, né, da família, sem que a avó tenha chance nenhuma, né, que possa explicar que ele tem deficiência, da deficiência do neto. Então começa assim, gente, um drama na vida dessa família. E vemos esse homem, é um homem, mas com uma idade mental de uma criança, né? A idade mental da filha dele, que ela é uma criança. E ele é espancado covardemente pelo suposto crime que cometeu. E que, nesse momento, nos causa muita compaixão por ele. E, ao mesmo tempo, também muita revolta por aqueles que assim estão agindo. E no decorrer do filme, Memo passa a se relacionar com os colegas de prisão. Ele é transferido para uma prisão. A filha até tenta, né, se colocar na frente do jipe para que ele não possa ser transportado, mas não teve jeito. Então ele é transportado para uma prisão e chegando lá, as pessoas o julgam um idiota.
Porém, com o convívio no dia a dia, né, ele acaba quebrando esse preconceito. Não que ele sentia, ele não sentia o preconceito, ele não percebia isso. Mas com o convívio, quem acaba quebrando o preconceito são as próprias pessoas que tinham aquele preconceito por ele. Porque começa a observar naquele homem uma delicadeza, uma servidão, um amor com que ele estava ali. Ele nem sabia por que estava ali, estava sofrendo com a ausência, principalmente da filha, mas também da avó. E aí ele acaba por conquistar a todos, inclusive o mafioso, né, que é o líder ali da cela. E depois que ele salva esse mafioso, né, de um assassinato, e ele fez isso puramente por amor, por fazer a coisa certa, que é o que ele sempre aprendeu com a avó. E esse mafioso fica tão agradecido que aí ele tenta de alguma forma ajudar essas pessoas, ajudar mesmo nessa situação. E aí ele, de alguma forma, ele consegue, com a influência que ele tem lá fora da prisão, trazer ova para que o Memo possa ter um reencontro com a sua filha. E é muito interessante isso, porque é um momento, assim, de muita... Deixa eu ver se eu tenho essa imagem aqui. É um momento, assim, muito... Opa! É um momento aqui, ó, de muita amorosidade entre eles, né? E comove todos que ali estão. Então, depois disso, eles começam a perceber que esse homem é uma pessoa simples, é uma pessoa simples e que acabou conquistando todos. Então, eles começam a perceber que ele seria incapaz de fazer algum mal a qualquer pessoa, inclusive matar uma criança. E aí começa uma união de todos para tentar tirar ele dessa situação. E aí descobre uma testemunha. O problema é que o pai da menina que foi morta, mesmo sabendo, né, que ele era inocente, porque a testemunha veio e conta pro pai da menina que o Memo é inocente. Mas ele estava com tanta raiva que ele acaba até matando a testemunha. E ele queria que Memo pagasse por aquilo, pela dor que ele estava sentindo. Então, quando não parecia mais que ia ter chances para Memo, naquele momento em que, nesse momento aqui, nesse momento onde se consegue, nesse momento onde está, onde a filha vai visitá-lo, né? Aqui. Onde a filha vai visitá-lo no presídio, há um senhor, né? Que ela chega a um senhor que chama a atenção dela. Por quê? Porque o líder do local ela pergunta para o líder, né, que local é aquele? E para que ele não agrida, né, ela com a verdade, ele diz que ali é um hospital. E ali tem um senhor, e então ela começa a perguntar para todo mundo qual é o tipo de doença que cada um tem. Até que ela chega até um senhor que chama Yusuf, né, que é um senhor que vivia muito magoado, muito triste. E ela pergunta para ele qual era a doença. Nesse momento, então, ele sentiu mais culpa ainda, porque dá para entender que ele matou a própria filha. E vendo ali a relação de Memo com Ova, trouxe-lhe mais culpas, mais emoções muito doloridas. E passou-se um tempo, e o Sufi foi falar com o líder do presídio, do líder daquela cela, que é esse senhor aqui, dizendo que ele não estava aguentando mais, né, tanta culpa. E o líder o aconselha a que ele possa ajudar uma criança, que assim ele com certeza ele vai se libertar daquela culpa e ficar em paz. Depois dessa conversa, ele toma uma decisão
E aí comunica logo a Hafiz, que é o líder religioso, que pergunta para ele se ele tem certeza dessa decisão, e ele diz que sim. E Hafiz comunica a todos os outros da cela a decisão de Yusuf. E essa decisão vai mudar o destino de Memo. O que acontece? Há uma união, então, de forças, né, dos companheiros de cela de Nemo, assim como do diretor, que é este, esse senhor, que ao saber, né, que Nemo era inocente e que o comandante o matou para que ele fosse enforcado, ele sentiu que aquilo não estava certo. Então, ele convenceu o guarda-chefe também, para ajudarem eles a libertarem, a salvarem Memo do enforcamento, porque ele estava sendo julgado por um crime que não cometeu. Assim, no dia do enforcamento, Farouk organiza uma confusão. Farouk é o guarda, né? Organiza uma confusão no presídio e chama a atenção dos outros guardas para setores distantes daquela cela. Enquanto que os dois amigos do mafioso, os mesmos que trouxeram Ova lá para visitar o pai, eles causam um acidente com o carro do comandante, para que ele não possa chegar ao evento, e assim não ter testemunha naquela noite no presídio. Então, aí aparece uma cena onde Memo se despede dos companheiros, porém, no caminho para o local do enforcamento, ele é trocado por Yusuf. Foi isso que Yusuf pediu, para ser executado no lugar de Memo. Então, ele é trocado, colocam-se um capuz, não sabe quem que é, e ele é executado naquele dia, né? Por quê? Porque ele acreditou que ele se doando, né, para unir duas pessoas que se amavam, um pai e uma filha, ele poderia conseguir a sua redenção. Então, ele se entregou e ele foi executado, mas todo mundo pensou que quem foi executado foi Memo. E naquele dia, né, o diretor e eles espalharam que o Yusuf tinha fugido, né? Tinha aproveitado toda aquela confusão e tinha fugido. E todo mundo acabou acreditando que quem foi executado mesmo foi Memo. Logo depois do enforcamento de Yusuf, Nail, que é esse diretor aqui, ele leva Memo, né, junto com o guarda, ele leva Memo escondido num carro até Ova, a filha, lá na casa onde a avó morava. E a entrega a única lembrança que o prisioneiro deixou para trás, que é aquele que foi enforcado no lugar. É uma cigarreira. E ele diz o seguinte: o homem que lhe enviou isso também lhe enviou seu pai. Diz o diretor para a criança, né? E ele, o guarda, acaba colocando tanto Ova quanto Memo num navio para que eles possam começar uma nova vida em outro país com outros nomes. Então, esse é um resumo rápido, né, desse filme, que é encantador e que traz muitas emoções. Quem assistiu provavelmente derramou muitas lágrimas. Eu mesmo derramei muitas lágrimas. Bem-vinda, gente, bem-vinda, Deise, bem-vinda, Josi. É muito bom ter vocês aqui com a gente. E a todos que estão entrando, muita gratidão por vocês estarem aqui. Vamos então agora fazer uma abordagem de forma psicoterapêutica. Se você assistiu o filme, ótimo, né? Que talvez você possa lembrar e possa ter uma visão, trazendo essa visão para você, porque é essa a intenção, tá bom? E se você não assistiu, tem certeza que depois dessa abordagem, você com certeza vai querer assistir, né? É importante, então, que aqui não temos a intenção nenhuma de julgar os personagens, pelo contrário, é para compreender, né, a situação de cada um. E trazer esse momento para mim, né, me colocando no lugar nessa circunstância. Aí eu peço que você faça a mesma coisa, né, que traga para você. Como você se sentiria, né, diante dessas situações? Então eu separei aqui acho que 7, 8 itens, né, para a gente abordar. Deixa eu colocar aqui para que todos sejam bem-vindos, que estão entrando, e vamos começar, tá bom?
Em qualquer momento, aí vocês podem fazer as perguntas que a gente vai respondendo conforme, conforme a gente vai conseguindo. Bom, o primeiro item que eu separei é o preconceito já concebido em idade tenra, né, e exacerbado na idade adulta. Quem assistiu o filme, logo no início, né, os colegas de classe de Ova começam a chamar o pai dela de idiota, né, e aquilo machuca a menina, né, ela se sente triste por aquilo, e ela pergunta para a avó, por que o pai é diferente? E a avó diz que ele é diferente porque ele tem uma idade igual a dela. E isso traz um sorriso no rosto da menina fabuloso. É muito lindo de se ver. E ela entendeu que era como se ele fosse um colega dela, né? Mas aí a gente vê que esse menino que atiça os outros a dizerem isso, parece que ele é filho do comandante também, né? Irmão de Seda. E o pai, também logo depois disso, né? Numa cena onde o comandante vai comprar a mochila que tanto o Ova queria, ele distrata e, na verdade, ele bate no Memo, né? Humilhando ele em plena rua. Isso também causou muita tristeza à filha. E a avó ficou sabendo disso e disse para o Memo que ele não devia se sentir inferior a isso, porque ele não era diferente das pessoas. E ele não era menor, pelo contrário, ele era muito, porque ele tinha um coração puro. Então, isso foi, assim, muito lindo de se ver, né? Aquela senhora com aquela sapiência, né? Nem por um momento, por ele ter uma dificuldade, uma deficiência mental, ela sempre fazia com que ele entendesse que ele era uma pessoa feliz, que tinha o direito de ser feliz, jamais se sentia inferior para ele, por isso. Nesse momento, então, façamos uma reflexão. Como nos sentimos sendo preconceituosos? Porque todos nós temos preconceito. Todos nós, em algum momento, a gente tem algum grau de preconceito. Eu lembro que uma vez, eu era adolescente também, e visitava um hospital psiquiátrico para a gente fazer uma oração. E a gente estava ali na recepção, e de repente abriu-se a porta, e uma das pessoas, né, das que estavam ali internadas, uma jovem também, saiu e veio e se deitou no meu colo. Ela estava com o cabelo todo cheio, assim, de um gel. E ela se deitou no meu colo e eu instintivamente levantei, assustada, com medo. No primeiro momento, pode ter sido um preconceito. Hoje eu sei que foi medo. Então, às vezes as pessoas preconceituosas, elas têm medo. O preconceito causa nelas medo. Então, é importante que a gente tratar e cuidar para que não haja o preconceito. E quem é vítima disso seja amparado, né, pela lei e de toda forma, de forma psicológica. Mas quem também comete o preconceito, ele também não está bem. Ele está incomodado. Se está incomodado, não está feliz. Então, é importante a gente olhar para os dois lados. Não sou, em nenhum momento, a favor de preconceito. Mas eu acho que a pessoa que usa de preconceito é porque ela também está ferida. Gravou ali as emoções. E aí eu estava falando do filho do comandante, né? Se o pai agiu daquela forma, é claro que era assim que o filho estava aprendendo. Por isso que para o filho, uma pessoa que tinha uma deficiência não merecia respeito. Porque o próprio pai não demonstrava isso. Então, esses preconceitos, eles surgem aonde? No berço familiar, né? Ali na família, com a religião, com a cultura e com a própria sociedade. Então, a gente precisa avaliar todas essas coisas. Então, fazendo uma reflexão, como você está se sentindo assim? Como você se sente, né, diante de um preconceito? Sendo vítima ou você mesmo agindo como preconceito? É muito desconfortável, né? O que nos incomoda no outro para que a gente possa agir dessa forma? Naquele momento lá com a jovem, eu tive medo, me incomodou o comportamento dela. E eu não tenho vergonha de dizer isso, porque quando a gente é ignorante, a gente não pode se culpar por ter sido ignorante, por ignorar a situação. Hoje eu entendo que foi uma ignorância minha.
E como vítimas, como nos sentimos diante de um comportamento assim de alguém? Então, é isso que a gente precisa analisar. Tudo isso que a gente comenta aqui, eu quero que vocês tragam sempre para você. Como é que você sente diante dessa situação? Então, assim sendo, tanto vítima como algoz, elas precisam de tratamento, né? Precisam, por quê? Porque isso não traz paz nem para um, nem para outro, ok? Vocês estão entendendo? A Daisy disse que vai assistir, deixa eu ver, vai assistir e rever essa abordagem. Ah, eu tenho certeza que você vai ver muitas outras aqui que a gente vai comentar, é bem legal. Boa noite, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Vamos continuando, então, vocês estão entendendo, né? Então, vamos lá. O meu outro ponto que eu trago, que eu vejo no filme, é a intolerância com pessoas diferentes de nós. O que fazemos com isso? Né? No filme, a intolerância com Meno, né, do comandante, que é o pai de Seda, a colega de escola de Ova, simplesmente por ele ser deficiente mental e também por ser de uma classe social inferior. Quem de nós já não sentiu isso? Ou quem de nós talvez já não praticamos isso? Tem intolerância com pessoas que às vezes têm dificuldade de aprendizado. Intolerância com pessoas que às vezes têm uma limitação, né? Tem uma dificuldade, é mais devagar. Ou com pessoas que é muito ansiosa. Então, a gente também tem esse tipo de situação. É que é muito fácil olhar no outro e julgar. Mas, assim, é importante a gente parar e observar se a gente também não está fazendo isso, né? Se a gente não está cometendo esses tipos de abuso. Aí, seguindo, com aquela humilhação, quando o pai, né? O pai de Seda, o comandante bate no pai de Ova, no Memo, ele cai, e aí ele se sente humilhado. Mesmo o senhor dizendo que ele era burro, quer dizer, foi a forma dele dizer que ele não tinha um intelecto normal, né, o senhor disse para ele, mesmo assim ele olhou com desprezo para o Memo. E logo depois a gente vê a tristeza da filha, né, naquela situação, porque ela viu que o pai foi humilhado, né, e o que nos surpreende, né, quando ele vai conversar com a avó, quando a avó vai conversar com ele, que a única preocupação dele é se a filha ia voltar a sorrir. Olha que coisa mais linda, gente. E depois a gente diz que ele que tem um retardo mental, né? A avó lhe diz que sim, ela vai voltar a sorrir. E que ele não se sinta diminuído, porque ele não é diferente de mais ninguém, como eu disse antes. Ele tem mais e não menos, porque ele tem um coração lindo. E nós, né? Como a gente reagiria nessa situação? Se fosse humilhados assim, por uma pessoa igual ao comandante? Ou no entendimento dessa avó, né? Essa avó poderia ter sentido as dores dele e ter ido lá brigar com esse comandante. Mas ela compreendeu que o comandante era muito mais doente que o filho dela. Não é legal isso, gente? Como é bom conhecer esse tipo de pessoas, como é bom a gente aprender. Os filmes, eles sempre nos trazem esse entendimento, assim. Eu sou apaixonada por filme, porque desde que eu me tornei psicanalista, terapeuta de regressão e de ressonância psicoterapêutica, eu consigo olhar a dor do outro. Mesmo aquele que agride muito, sente muita dor. E é justamente esse o próximo item que a gente vai abordar. A dor e a reação diante de uma tragédia. O comandante, para quem assistiu o filme, né, viu que diante da tragédia, de sua dor que é inimaginável, né, ele reage. E reage atacando aquele em que ele acredita ser o causador da sua dor. O Memo, de sua perda, né, pela morte da filha. Naquele momento, quando ele vê o Memo com a filha no colo, a filha dele no colo, ele tenta inclusive matar Memo ali, ao sacar uma arma, um revólver, que tentava, de um colega dele aí, que estava tentando segurá-lo. Então, como telespectadores, nós, né, aquilo era uma cena, era um absurdo, né, porque a gente sabia que Memo era inocente, mas o pai dela não.
O comandante, ele imaginou o que ele viu ali. Ele viu a filha morta e com aquele a quem ele despreza e achava que era um lunático, ele achava que ele foi o causador. Então, ele só julgou o que ele viu. Dessa forma, gente, quem somos nós para julgar esse pai nesse momento, diante daquela situação? Né? São momentos que não se espera na vida, ninguém espera passar por uma situação assim. A gente nem imagina que isso possa vir a acontecer na nossa vida. E diante desse tipo de situação, a gente não tem não é a razão que aparece, mas as emoções que estão contidas ali, né? Diante de uma situação dessa, nós ativamos o nosso sistema simpático, que é aquele que nos faz reagir, porque neste momento o organismo é perfeito. Diante de uma ameaça, ele joga substâncias como adrenalina em nosso corpo que nos fazem reagir à situação. E aí ou a gente ataca ou a gente foge. Que foi o caso do pai dela, ele tentou atacar, né, do comandante. Assim sendo, gente, é necessário que passamos cada vez mais a buscar o autoconhecimento. Por quê? Nós precisamos mergulhar no nosso inconsciente, trazer essas emoções, né, que vêm à tona em situações inesperadas e que a gente reage e depois vai trazer muitos arrependimentos e sofrimentos, como a gente está cansado de ver e como a gente já passou por situações assim e depois vem um arrependimento que é muito pior. Então, precisamos buscar autoconhecimento para nos conhecer, trazer essas emoções para a luz da razão. E assim, diante de situações assim, trabalhar, agir e não reagir. E agir de forma mais racional, né? O próximo item, vocês estão entendendo? Muito bem. Então, vamos continuar. O próximo item é a injustiça diante da dualidade legal-moral. Como lidamos com isso? Né? É legal, mas é imoral. Covardemente, Memo é espancado e nem teve direito a uma defesa e nem uma investigação. Já foi logo sendo condenado, porque o comandante, né, usou da influência que ele tinha. Então já foi condenado logo à prisão, já foi levado à prisão e logo condenado à morte sem direito a defesa nenhuma. Ele era culpado e essa era a lei. É legal, não é? Mas é totalmente imoral. Será que ali não tinha ninguém capaz de ver a deficiência do rapaz? Pelo contrário, né? Forjaram uma declaração que ele estava confessando o crime. Ali não era importante nada disso, porque alguém teria que pagar. A menina morreu e ele era o culpado. Pronto. Assim, o próprio comandante o espanca também, liberando a raiva da perda com a agressão, né, por aquele que provocou toda a sua dor. É moral? Não. É imoral, mas é legal. Diante daqueles que estavam ali representando a lei. E o que é moral, mas é ilegal no filme? Acontece no final, quando todos os prisioneiros, o diretor da cadeia, o guarda responsável, a professora, todos se unem numa trama totalmente legal, mas puramente moral, para ajudar aquele que era inocente, para libertar um ser de uma natureza pura e devolvê-lo à sua filhinha, para que sejam felizes. Então, desde cedo, gente, eu aprendi, né, no seio familiar, que a gente deve fazer as coisas certas, assim como ele, né, mesmo aprendeu com a avó, né? Tanto que tudo isso começa por conta daquela mochila. E quando ele foi para comprar a mochila, o vendedor falou: pode levar, depois você me paga. Ele falou: não, 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 a vovó vai achar ruim. Então ele tinha noção do que era certo e errado. E da mesma forma, você, né? A gente aprende no seio familiar o que é correto.
né? Quais são as leis que a gente deve seguir? Tem que seguir as leis, os bons costumes. Aprendi que todos nós temos o direito à defesa. E sempre se deve ouvir as duas partes, né, envolvidas. A gente não deve sair julgando ninguém. Porém, nem sempre é isso que acontece na nossa sociedade, né? Onde vive pessoas, assim, tão presas no seu egocentrismo e que decidem a favor, né, das próprias circunstâncias, olhando para o próprio umbigo. São as injustiças que a gente vê acontecendo todos os dias. É legal, mas totalmente imoral. Você já viveu uma situação de injustiça? É necessário saber como você se sente diante dessa situação. Procurar também trabalhar suas emoções para que você não reaja de forma pior ao que fizeram com você. Por isso que eu falo que o autoconhecimento, nessa busca do entendimento, vai fazer com que a gente mergulhe, né, nessa compreensão de nós mesmos e transformar essas emoções que nos provocam reações em ações, né? Ações pensadas. E o mais importante de tudo isso, né, não é como você se sente na situação da injustiça, não é o que fizeram com você, é o que você está fazendo com tudo isso. Porque isso é o que vai te trazer mais tormentos ou a paz, te levar ao inferno ou te deixar no céu. A Deise está fazendo uma pergunta aqui, deixa eu ver para a gente dar sequência. Os preconceitos são inúmeros e não há como não tê-los. Com certeza, todos nós os temos. Até há preconceito no cheiro da jaca. É verdade. E aí, se expor, não gostar do cheiro da jaca, ganha inimigos. Os reagentes são sofredores também? Sim, todos nós somos. Quando a dor aparece, seja ela em que situação, seja vítima ou algoz, todos precisam de ajuda, né? Todos nós precisamos estar atento a isso. A gente só tem que tomar cuidado que na nossa defesa não causamos problemas piores. O remédio não pode ser pior que a doença, tá bom? Então vamos continuar. Vamos para o item 5. A chegada de uma pessoa em um determinado local, ela vem somar ou dividir? Por que eu digo isso? Foi quando o Memo chega ao presídio e é tratado com um preconceito por todos, pelos guardas, pelos prisioneiros e principalmente pelos prisioneiros da cela dele. Mas, o que aconteceu e o que acontece? O tempo e o convívio, quando a gente passa a conhecer as pessoas. Então, passar a conhecer Memo, né? Começar a ver sua inocência, suas obras, o seu companheirismo, né? O seu jeito de servir a todos com alegria, sua docidade. Vir o comportamento dele no encontro com Ova, né? E aí começar a conhecer aquele homem de verdade e entender o que ele jamais poderia ter cometido um crime. Essa é uma situação que nenhum de nós escapa. Em algum momento da vida a gente está sendo novato, novata em algum lugar. Em algum momento da vida a gente está recebendo pessoas estranhas, pessoas novas, né? Seja na nossa família, seja num grupo, seja no nosso trabalho. Estamos, em algumas situações, vivendo as duas personalidades, né? Assim, dessa forma, como você se comporta em cada papel quando você chega num ambiente novo? Como você se comporta quando recebe alguém nesse ambiente novo? Você aceita ou rejeita a pessoa? Memo foi hostilizado, mas seu cognitivo não lhe permitia perceber isso. Ele não sentia o preconceito. Por isso continuou sendo exatamente quem ele era. E isso é um exemplo para a gente. Em qualquer lugar que a gente chega, a gente não precisa se submeter para agradar. Ser quem a gente imagina que as pessoas querem que a gente seja só para agradar.
É só ser você mesmo. E aquele que chega também, se colocar no lugar e entender que quando você chega num lugar, você tem dificuldade. Então, receba aquele que está chegando com carinho e atenção. Porque ele ali está numa situação desfavorável, se sente só, né, desprotegido. Então, nesse contexto, eu aprendi muito com o Memo nesse sentido. Ele não precisou fazer nada. Ele só continuou sendo quem ele é. Não é lindo isso, gente? Ângela disse que ela gostaria de fazer regressão. Quem devo procurar? Você pode me procurar. Eu faço regressão. Temos também a Josi aqui. Depois a gente pode estar respondendo para você nos comentários, tá bom? Muito obrigada pela sua pergunta. Vamos continuando. Vamos para o item 6. Se vocês tiverem alguma objeção, se vocês acharem que tem algo errado nisso que eu estou dizendo, se vocês não concordam, a gente pode colocar aí, a gente vai debater. Afinal de contas, isso aqui é um olhar psicoterapêutico, é cada um falando de acordo com as suas emoções, tá bom? No 6º item que eu trouxe é a projeção de culpar alguém, mesmo sabendo que a pessoa é inocente. Quando, mesmo aparecendo uma testemunha, inocentando o Memo, o que o comandante fez? Ele acabou matando essa testemunha. Mesmo sabendo que Memo era inocente, ele queria a morte de Memo. Como é que se explica uma situação dessa? Mas você sabia que às vezes a gente também faz isso? Claro que não numa situação extrema dessa. Mas quantas vezes a gente quer que uma pessoa sofra só porque a gente está sofrendo, né? Porque a gente quer um culpado para aquela nossa dor. Em determinados momentos na vida, a gente está tão machucado, e aquele pai estava muito machucado. Ele não estava pensando de forma racional. Ele queria encontrar um culpado, achando que isso ia tirar a dor que ele sentia pela perda. Mas isso provavelmente não aconteceu. Pior, que aquilo vai ficar no seu inconsciente como culpa e um dia ele vai ter que trabalhar essa culpa. E nós? E você? E eu? Algumas vezes a gente já fez isso também. Né? Machucar o outro, mesmo sabendo que o outro é inocente, que o outro não deve. Como criança, isso era muito comum, né? A gente jogar a culpa no outro. Ah, fui lá, quebrei o vaso. Ah, mãe, foi meu irmão que fez isso. Tudo bem. Só que a gente cresce e continua com esse comportamento infantil. Porque a gente não quer assumir as responsabilidades às vezes. Então, se eu estou sofrendo, o outro também tem que sofrer. É assim que a gente faz. E a gente vê o quanta dor a gente pode estar causando de forma desnecessária. Assim como eu falei, vai ficar anotado, né, na contabilidade moral da nossa mente. E um dia teremos que resolver. Assim como aconteceu com Yusuf, né, que é o senhor que matou a filha. Ao se oferecer para o enforcamento, ele tentava, né, de uma forma, se redimir daquela culpa. Por isso que eu estou sempre dizendo às pessoas e também aos meus clientes, não importa o que a vida fez com você. Ah, Vanderly, mas eu tive pais violentos, eu fui abusada sexualmente, eu passei por tragédias, eu apanhei muito, eu fui jogada na rua, eu fui colocada em adoção, eu passei horrores que você não tem ideia, eu imagino. E eu sei, porque eu convivo com isso no dia a dia na clínica. Mas depois que a gente libera toda essa mágoa, esse ressentimento que essas pessoas sentem, não há mais razão. O que você vai fazer agora com isso? Você vai alimentar uma mágoa desnecessária? Ou você vai perdoar e liberar? Então não importa o que o mundo fez com você. O importante é o que você vai fazer com isso. E aí você vai encontrar a sua paz ou o seu sofrimento, tá bom? Lembre-se que tudo tem consequências. E na vida, a gente tem várias chances para nos libertar dessas mágoas e ressentimentos. Tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver. Daisy diz que o tempo e o convívio clareia o que era oculto. Então, melhor observar em silêncio. Exatamente, Daisy. Observar em silêncio
e ressignificar qualquer dor que haja aí, porque se há dor, precisa ser ressignificada, trabalhada e liberada, tá bom? Estamos terminando quase, estamos indo para o penúltimo item. A gratidão por algo que alguém faz por nós. Quem nessa vida já não recebeu um gesto de gratidão? Ou que também não tenha feito, né? Num filme ficou bem claro, quando menos sem intenção nenhuma, apenas sendo quem ele é, ele salva a vida do mafioso, o líder da cadeia, da cela deles. E ele, por sua vez, né, com gratidão, pelo ato, né, pelo ato de Memo, ele traz Ova, né, para o reencontro. Mas nesse movimento todo, né, observando tudo isso que estava acontecendo, sem que ele, observando a relação do pai com a filha, e sem que o mafioso percebesse, ele foi um dos primeiros beneficiados. Por quê? Porque ele teve um olhar, né, de mais carinho e amor para sua família. Da mesma forma que a família também teve por ele. Isso aproximou ele da família. Ele vivia angustiado, né, ele vivia triste, e aquilo animou que ele lutasse para se comportar da melhor forma, para sair logo e estar com a família. Então, todo ato de gratidão, o primeiro beneficiado é quem o pratica. Tá bom? O que estamos fazendo para o nosso próximo num momento tão delicado como esse que a gente está vivendo agora? Aí você pode dizer, não, mas eu não tenho o que fazer. Ninguém é tão pobre que não possa dar algo, e ninguém é tão rico que não possa receber, gente. Então, a gente precisa estar atento a esses atos, não fazer por interesse, mas a vida nos traz diariamente oportunidades para a gente fazer um ato de amor, um ato de caridade, né, para o próximo. Porém, é importante que a gente comece a fazer primeiro com a gente, né, porque ninguém dá o que não tem, tá bom? Mas o importante é saber que é o seguinte, tudo que dermos à vida, ela vai nos devolver. Centuplicadamente, já dizia Jesus. E isso é a maior verdade. Então, e também no julgamento. Se você julgar, tudo que você julgar no outro, isso vai voltar para você. E relacionado aos pais, como eu estou sempre dizendo, isso é fatal. Se você não perdoa seus pais por alguma coisa, você vai estar fazendo exatamente o que eles faziam e que você julgou. Preste atenção nisso, é a lei da ação e da reação, tá bom? Por último, nós vamos falar da união que faz a diferença. Quando a filha, né, Ova, quando a professora, o diretor do presídio, o guarda, né, guarda-chefe e os prisioneiros da cela perceberam a inocência de Memo, se uniram em prol de sua liberdade, né? E com aquela união, a união fez a grande diferença em tudo isso. E cada um ali procurou dar o que tinha. Como Yusuf, né? Que ele deu a própria vida. Claro que ele buscava ali uma redenção, mas ele tem que ter muita coragem para fazer o que ele fez. Ele deu a própria vida no benefício daquele pai e daquela filha. Com muita coragem e honra, diga-se de passagem. Então, é necessário também é necessário a gente lembrar também a coragem do diretor e do guarda, né? Eles estavam ali tendo um ato ilícito, porém totalmente moral, como a gente já falou. E poderiam estar perdendo, além de serem presos, eles poderiam perder o próprio emprego, que era o sustento da família. Dito isso, o que podemos fazer em prol da felicidade de alguém? Sugiro que comece logo, mas sempre em primeiro lugar tem que começar pela sua felicidade. Como eu já falei, ninguém dá o que não tem, tá bom? E sendo assim, o que eu posso fazer no dia a dia, né? Atos simples, né?
felicitar alguém, desejar algo de bom, responder uma mensagem gentil, ligar para um amigo que está precisando. São atos, assim, de carinho para com todos no convívio, no dia a dia. Nós vivemos uma situação de só queremos receber. E isso nos aprisiona, porque a felicidade está em doar. Então, quando eu começo a me libertar dos meus apegos, saindo do egocentrismo, eu começo a me sentir bem com a vida. Estando bem com a vida, eu vou estar bem com todos ao meu redor. Então, este é um momento muito importante para que a gente, né, para que a gente venha viver essa situação assim. Agora estamos vivendo um momento que a humanidade, né, pelo menos a nossa geração, né, nesses últimos 100 anos, a gente nunca tinha vivido algo assim tão forte, tão extremo. Então eu pergunto a vocês, o que a gente pode se unir, né, como todos eles fizeram, em prol das pessoas que estão sofrendo? Cada uma colocando, fazendo algo por elas. Eu procuro estar sempre fazendo as lives nesse contexto, que as pessoas entendam que sempre há uma saída, sempre tem saída. Sabe? A pessoa está sofrendo porque ela só vê um caminho. Não era só um caminho que tinha mesmo? Tudo levava a crer que mesmo seria enforcado. Mas quando outras pessoas surgiram, anjos que foram surgindo na vida dele, o libertaram daquele sofrimento, daquele trágico, né, destino. E nós também podemos fazer isso pelas pessoas. Se a gente fizer uma análise na nossa vida, a gente vai entender que nós tivemos muitos anjos a nos ajudar em momentos bem importantes da nossa vida. Então, que sejamos nós também anjos dessas outras pessoas. E somarmos a outros e cada vez mais a corrente do bem vai se estendendo. Daisy pergunta, como saber se somos egocêntricos? É quando nós queremos tudo pra gente. Quando a gente quer toda a atenção pra gente, e só pra gente. Quando a gente acha que só nós merecemos as coisas. Quando a gente não pensa no outro, que o outro tem uma opinião diferente e respeitar. Quando só nós temos a razão, quando só nós queremos as coisas, quando só nós temos o direito de ser feliz. Essa é uma fase natural do ser humano, mas lá pelos seus 3 anos de idade, onde a criança começa a descobrir as coisas. Depois ela passa dessa fase. Mas muitos não. Continuam presos por uma carência, por uma falta de afeto, por falta de entendimento. E traz isso para a vida adulta. E aí a gente vê as barbaridades que a gente vê no mundo, né? De pessoas roubando o dinheiro público, de se apropriando de coisas que não deveria. Porque está preso a essa carência e não tem nada que preencha. Não material. O que tem, o que pode preencher é a própria pessoa, no seu entendimento, no autoconhecimento. Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Nossa, eu gostei muito desse filme, ele é maravilhoso. Espera lá, tem alguém que está perguntando aqui, deixa eu ver. A Daisy colocou aqui de novo. A contabilidade moral vem dos comportamentos e das linguagens de dentro da tua casa. A maioria das pessoas não tem chances. Então, são as crenças que a gente traz. Mas hoje todos nós temos chances, sim. Nós temos a internet hoje, né, que traz muitas informações. A gente pode buscar auxílio. Hoje tem muitas terapias. Hoje com essa própria situação, muitas pessoas estão atendendo, né, com valores até menores. Muitas pessoas estão fazendo atendimento grátis. Na verdade, isso sempre teve. Né? É que às vezes as pessoas não conheciam o acesso. E a internet hoje veio para nos ajudar a isso. Então, são várias situações que a gente tem hoje para buscar auxílio. Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta. O efeito da regressão tem duração? Não, é para a vida toda, para outras vidas, a vida toda, essa e outras. A partir do momento que você liberou um conflito, você não vai esquecê-lo, porque ele é da memória, mas não vai mais te afetar emocionalmente. Você não vai mais sofrer por ele, tá bom?
Deixa eu ver, mais uma pergunta da Deise. Tem como fazer uma ligação do personagem do Coringa com esse do Miracle? Sei, não pensei nisso e agora fica difícil para te dizer. Eu não me lembro do personagem, do Batman, né? Mas acredito que não dá para fazer a mesma comparação, porque pelo pouco que eu sei do Coringa, né? Ele trazia uma carência também, porque ele cortou a boca, ele sofreu uma agressão. Mas não tem comparação nenhuma com o Memo, que Memo, ele não tinha uma reação, ele não guardou mágoas, ele não trazia mágoas, é bem diferente, ele tinha dificuldade no cognitivo. E o Coringa, ele trazia uma mágoa muito grande, né, de quem fez aquilo com ele, que eu não lembro, não sei ao certo quem foi, mas ele projetava essa mágoa no mundo. Ele estava sofrendo e queria que os outros sofressem também, como a gente já comentou aqui, tá bom? É isso aí. Daisy está falando que ela quer ter mais afetos. Eu quero ter mais afetos e mais atenção. É isso aí. Todos nós queremos, né? Mas quando você passa a se conhecer, o que você encontra no autoconhecimento te traz já uma felicidade muito grande. Aí você passa a doar isso, que é muito legal. Então, gente, foi isso que eu queria passar para vocês. Lembrando que eu só quero mostrar aqui que na próxima semana a gente vai ter. Vamos comentar 3 filmes de vez. Por que isso, Vanderly? Porque são 3 filmes aqui, ó. Paixão Obsessiva, A Felicidade por um Fio e O Olhar de Anjo. O que esses 3 filmes têm em comum? Abuso e violência no lar, ali na infância. Então, se você quer saber um pouquinho desses filmes, você tem uma semana para assisti-los. E marcar e agendar comigo na próxima segunda-feira, às 21 horas, dia 15 de junho, está aqui comigo para a gente comentar esse filme. Esses 3 filmes, Paixão Obsessiva, A Felicidade por um Fio e Olhar de Anjo. Você pode assistir todos pelo Netflix, tá bom? Então, muito obrigada, gente. Gostaria muito que vocês, assim, quando for assistir um filme, começar a se colocar no lugar dos personagens, tá bom? E isso é muito bom, porque você fazendo isso com os filmes, você começa a trazer isso para a sua vida real. E deixando de julgar as pessoas, você deixa de ter um peso enorme sobre os ombros. Porque julgar, você traz para você essa responsabilidade. Bom? Então, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Vai ficar gravada essa live. Eu espero de coração que vocês compartilhem com as pessoas, porque algo que a gente falou aqui pode ajudar, né, alguém a se libertar dos seus conflitos. Tá bom? Um beijo e até a próxima segunda-feira, dia 15 de junho, às 21 horas. Tá bom? Sim, tem esses filmes todos estão no Netflix. E eu vou deixar aqui nos comentários para vocês. E logo já vou publicar também o próximo Filme Terapia, que vocês já podem anotar, pegar o link aí para já deixar reservado, tá bom? Uma boa semana a todos. Reflitam em tudo que nós conversamos. Beijo!